Oi, gente, bom dia. Todos vocês estão hoje no dia 20 de dezembro de 2016. Estou muito bem. Hoje eu estou aqui para fazer um pouco, lembrar de quando conheci o sistema religioso. Quando falo que conheci, quando eu me dei por conta de entender o que é o lado religioso, ainda mais instruído, doutrinado, de dogmas de homens que queriam que a gente fôssemos, assim, seguro, manipulado, como você vem falando, né? Pelos costumes e caprichos de cada um, líder aos liderados. Na época, em 65, mais ou menos, certo? Eu conheci assim. Não era diferente daí para frente, como daí para trás, era pior, por certo, ainda. Mas antigamente, o homem, ele era assim, de terno completo, paletó, gravata, roupa padrão. Se o paletó era preto, a calça tinha que ser preto, camisa branca, gaveta e gravata preta. Ó, gaveta, desculpa aí. Gravata preta. Paletó. Ah, sim, ainda tinha o colete. Ainda tinha o colete. Era terno. Sapato preto, meia preta, camisa branca, calça e paletó e colete preto, aquele coletezinho e gravata. E não podia ser paletó rasgado atrás, tinha que ser inteiro. E andava de chapéu e guarda-chuva, tudo preto. Era uma coisa fantástica. Então, eles já eram assim. Andava todos, homens e mulheres, de um padrão quase que uniforme para todos. Sem exagero. Então andava de lenços brancos e ficava assim com os lenços brancos, né? A Santa Ceia era de mês em mês. Só quem poderia tomar a ceia, na época, era quem era totalmente assim, puro. Tinha que ter uma mente pura, uma consciência pura, pedia perdão uns aos outros ali, aí as irmãs, os irmãos, chamavam o pastor em particular, confessavam os pecados. Olha, cultura tradicional do confessório em Roma. É o confessionário. Confessionário. E nenhuma mulher poderia tomar, homem nenhum, membro nenhum podia tomar ceia assim que não houvesse o perdão a todos ali, pedindo perdão pelos pecados cometidos e assim por diante. O que acontece? Só que a coisa foi ficando tão ríspida, assim, tão uma coisa chata, sabe? Aí, meu irmão, eu sei que na época as irmãs não podiam cortar cabelo, não podiam usar rádio, televisão, não.
ninguém podia ter rádio nem televisão em suas casas, porque senão era tido como mamon. Olha, mamon, o Tamuz, era assim. Já sou com... Nasci já nesse sistema, né, romanizado, né? O nosso dinheiro não é um dinheiro dolarizado, então nós somos, queira que não, nós somos também americanos. Por quê? Por que não? Americanizados, né? América do Norte e América do Sul. Então, gente, é coisa engraçada. As irmãs não podiam cortar cabelo, nem pintar unha, não usar calça nenhuma. Ih, rapaz. Digamos assim que fosse na época, me desculpe aqui vocês, era do homem que usava muita pijama. Pijama não, é ciroura. Ciroura. Vamos chamar de cirola. Aquela coisa ridícula. Os homens tinham que ser todos centralizados ali, né? O homem, se no templo ainda chamado igreja, era assim, as mulheres tinham lugar de sentar somente mulher. Homens com homens, mulheres com mulheres. Era separado, né? Os homens não podiam usar barba. Não. Quem disse? Aonde? As mulheres não podiam depilar sobrancelha, não podiam usar maquiagem nenhuma. Não. Só penteava o cabelo, ia para a igreja com aquele roupão lá embaixo. Lá embaixo. Não podia de jeito nenhum mostrar o tornozelo, porque não era assim. Depois, né, mandava uma comissão para a casa de cada membro, de cada crente, para ver se não tinha um rádio ou um televisor nas casas de cada pessoa, né, de cada proprietário. E também o batismo, meu irmão, o batismo tinha que ser com testemunhas até de pessoas que eram católicos. Era assim, para saber se aquele irmão tinha um procedimento libado, exemplar. Se a mulher dissesse, meu marido não dá para ser presbítero, já foi, ele está reprovada. Está reprovada a posição. Aí pronto, mulher nenhuma podia cantar no coral se tivesse uma vida, um ciscozinho podia cantar. Qualquer coisa, suspensão de comunhão, né? Não podia entrar nos cultos de orações, não, de jeito nenhum. Um membro, para ser excluído, é como se fosse quarta parte de justiça e disciplina, né? Ainda dizia o pecado da pessoa que foi excluído. É porque naquela época o pessoal leigo, ignorante, não conhecedores de leis que dava respaldo até por ressarcimento por danos morais, divulgado o seu nome em público e as consequências do ato porque estava sendo punida ou excluído do rol de membro. Era assim. E outra coisa, depois da ceia, cada um dizia um versículo. E eram linguarudos, rapaz, era um linguajar, era tanta coisa, e aquela coisa toda, e que Jesus curava, menino, se outra, quando a gente fosse para uma outra cidade, tinha que levar, além do cartão de membro, teria que levar uma carta de recomendação para saber se ele estava ou não atuante. Antigamente,
Dízimo de oferta era colocado na sacolinha, chamado rodar sacola, né? Como coador, para arrecadar os dízimos e as ofertas, certo? Não tinha nome de ninguém, cada um dava lá o seu dízimo, mas não tinha nome. Depois foi que veio uma lei deles lá, criada dentro da própria instituição, certo? Que era um tipo assim, uma ata. Eles faziam seus próprios regimentos internos administrativos. O que acontece? E qualquer coisa ia na comissão de visita na casa de quem foi excluído, era muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Somente para o que era dizimista fiel. Aquele que era assim, um dizimista meio para lá, meio para cá, não dava muita importância, era assim. E outra, para evangelizar é de 2 em 2, em casa. É como se fazem hoje os TJs, certo? Faz assim, vão de 2 em 2, é chamado como se fosse evangelização, é como se fosse chamado o nome de célula. Chegar naquela casa, aquelas pessoas ali, aí logo já dando palavra dura, que vai para a igreja, tem que citar Jesus, que senão para o inferno. Era uma ameaça terrível, certo, gente? Então, era assim que era o procedimento. Era assim como se comportavam. Depois, hoje, as regras, aqueles dogmas, caíram tudo por terra. Hoje se vê mulher de short para ir para a igreja, cantando lá, até de saia quase acima do joelho. Casam-se hoje com uma roupa de casamento, mostrando quase que isso aqui tudo, com organza. Hoje as coisas tá, sabe? Mas é isso mesmo. Não tinha coreografia não. Naquela época não tinha. Hoje não, hoje a coreografia como dança, né? De ritmos, de corpos ali, tudo gesticulando para o mesmo lado, que eu sou músico, certo? Aí, pronto. E se aquele irmão não fosse dado a oportunidade de falar, ou que tivesse uma ficha suja, ele podia ir em qualquer congregação, ninguém dava oportunidade a ele. Ninguém dava oportunidade. Nem apresentava. Não apresentava. Não, de jeito nenhum. Mas o tempo foi se quebrando. Gente, sabe o que eu já contei a vocês? Tudo está mergulhado em um mar de promessas mirabolantes e de fantasmagoria, certo? De lendas, e muitos se dão a esse luxo de serem férteis a viver na ilusão do que na própria razão e na lógica. O pessoal se dá bem assim, com a ilusão. Mas é isso que preenche o espaço dos esperançosos, desesperados pela ilusão, cuja promessa não deixa de ser uma mera ilusão. Um abraço, um beijo a todos e tchau, tchau.